Olá, alunos do segundo ano do ensino médio e telespectadores. Hoje vamos continuar nosso estudo do segundo ano. O tema da aula de hoje, vamos para a tela aí, é bastante extenso, tá? Então, vou sem enrolação aqui já introduzir o tema. Meu nome é Márcio, eu sou professor de Física do Estado. O tema da aula de hoje é a refração. A refração, mais especificamente, aquela lei ali de Snell Descartes, tá? Primeiramente, chamo a atenção para vocês que depois essas aulas estão disponíveis no YouTube, você vai lá e assiste a aula 17. O que tem lá na aula 17? Na aula 17, inclusive isso aqui foi tirado de lá, vai ter essa lista aqui ó, dos fenômenos ondulatórios. Ó. Você vê que refração está lá, é o segundo fenômeno ondulatório e uma parte dessa explicação está lá na aula 17. Então, o que nós vamos nos ater aqui é a refração da luz. O som também refrata, e tem alguns fenômenos em relação a isso, tá? E aqui somente tem uma parte dessa aula, da refração da luz. O que é refração? Foi explicado nessa aula lá, mas eu vou repetir aqui, né? Basicamente é a mudança de velocidade quando a luz, ou no caso lá que nós tratamos, o som passa de um meio para o outro. Nessa mudança de meio, ocorre aí uma mudança de direção da luz e altera algumas grandezas da luz. Então, eu coloquei ali, é importante que você anote o que muda na refração. Então, vai mudar o comprimento de onda, a velocidade da onda, mas a frequência vai permanecer a mesma. Isso tudo aqui que eu estou repetindo, tá, pessoal? Estava lá na aula 17. Eu coloquei aqui, repeti, porque isso daqui é importante para a aula de hoje, tá? Então vamos lá. Isso aí é uma figura de uma refração, tá, pessoal? Nós temos aqui o ar, né? E aqui outro meio, que é a água. Então está ocorrendo a mudança de velocidade, a mudança de comprimento de onda, mas a frequência da onda permanece a mesma. Se a frequência da onda mudasse, pessoal, ia mudar a cor aqui do objeto, mas ele está permanecendo o mesmo. Ó. Então aqui, ó, um outro fenômeno aqui de refração. O espalhamento da luz. Então a luz entra aqui, a luz branca é composta das vários tipos de luz, ela entra aqui, começa a espalhar, e quando chega aqui, é possível aqui diferenciar o que tem dentro da luz branca. Aqui um exemplo da refração da luz, né? Entra a luz branca e está saindo aqui, ao contrário da capa aqui do Pink Floyd, né? Está aqui a refração de fato como é um prisma, né? Sugestão de vídeo, tá, pessoal? Exatamente isso que eu falei, está aqui no Manual do Mundo, né? O título do vídeo está aqui, ó. Como fazer um arco-íris, né? Só que ele faz um arco-íris com papelzinho, ele explica aqui, inclusive, a refração da luz aqui dentro de uma gotinha de chuva. E para fazer esse experimento, ele pega um disco, né? Você está vendo um disco aqui e acelera o disco, né? Ele roda, se é possível identificar aqui, mas quando junta todas as cores, volta lá para a cor branca, né? Roda um ponto aí que não é possível mais diferenciá-las e você vê uma cor só. Tem até aquela musiquinha lá que o vermelho com o azul dá roxo, né? Virou um meme, a musiquinha da Xuxa, né? No caso, deu marrom lá, porque ela não usou o vermelho, ela usou o laranja, né? Eu acho que se você acompanhar a internet aí, você vai saber da musiquinha que eu estou falando do meme. Não deu para colocar aqui, né? Infelizmente, o nosso tempo já é curto e eu não poderia gastar os nossos preciosos segundos com isso. Mas lá ela usa o laranja. E o laranja com o azul dá marrom. Se usar o vermelho com o azul, realmente dá o roxo. Então vamos lá, pessoal. Essa figura aqui, ó, eu coloquei uma forma geométrica de como ela é mostrada. Tá aqui, ó. O raio de luz era para continuar nesse trecho aqui e ele sofre um desvio aqui por causa da alteração da velocidade e comprimento de onda. Então, agora nós vamos falar coisas muito importantes da refração, que é sobre o índice de refração. O que é o índice de refração, pessoal? O índice de refração tem a ver com o tanto que essa reta aqui, ó, vai flexionar. Ela pode vir para cá, pode vir para cá com base na refringência aqui do meio. Então, é importante que você anote os dados que eu coloquei aqui como interrogação. Ó. Caso o raio de luz passe para uma região de maior índice de refração, ocorrerá a diminuição da velocidade e então ela se aproximará da reta normal. Falei grego aqui para vocês, né? Mas vou mostrar aqui o que está dizendo aqui, ó. É o seguinte, dizia lá que quanto maior esse índice de refração aqui, vai se aproximar da reta normal. A reta normal é essa retinha aqui, pessoal. Essa aqui é a superfície, a reta normal nós dizemos que é essa aqui. Então, quanto maior o índice de refração,
a velocidade vai diminuir, então ela vai vir mais para cá, ó, tá? E, consequentemente, a velocidade, para ela vir para a reta vir para cá, essa velocidade está diminuindo. Então, vamos lá, está aqui, ó, o índice de refração número 2 é maior que o índice de refração número 1. Essa informação é importante, eu preciso que você guarde ela, anote aí, porque lá na frente eu coloquei um exercíciozinho sobre isso. Agora, o segundo caso, ó. Se o raio de luz mudar para uma região de menor, ou seja, o contrário de índice de refração, o valor da velocidade vai aumentar e então ele se afastará da reta normal. Vai ser o contrário, tá, pessoal? Troquei aqui, né? Só inverti a figura. Se esse índice for maior do que esse, então vai ocorrer isso aqui, ó. Agora eu vou resumir as informações para vocês, ó. Coloquei aqui, né? Só que o índice número 1 é maior que o índice número 2. Vou resumir as informações para vocês. Entre aspas, tá? Porque isso aqui é um macetão, né? Se tiver alguém de física me observando aí, vai já... Como assim entortou para a esquerda, né? O certo é falar que se aproxima da normal. Coloquei aqui entortou para a esquerda ou entortou para a direita, só para você saber tal, qual é o certo. Então, aqui é o seguinte, ó. Se o raio entortou para a esquerda, ou seja, se o raio que está incidindo aqui vai entortar para cá, ó. Se ele entortar para cá, o que está acontecendo, ó? A velocidade está diminuindo desse feixe e esse meio aqui tem o meio com maior refração. Agora, se for o inverso, ó, aí é só inverter as palavras aqui, ó. Se no lugar dele vir para a esquerda, ele for lá para a direita, ó. Então, aqui nós temos que a velocidade do raio está aumentando e aqui é um meio com menor índice de refração. Essa informação é muito importante, pessoal. Isso aqui é a chave da aula de hoje. E aí eu preciso que você anote, porque lá na frente eu cobrei, né? Coloquei um exercíciozinho aí. Coloquei aqui uma foto de um prisma, né? O prisma, ele tem a passagem aqui do ar para dentro do vidro, né? E depois aqui do vidro para fora do ar de novo. Então ele faz basicamente esse entortamento aqui com a luz, né? Então isso tudo sai da lei de Snell-Descartes, tá, pessoal? Essa leizinha aqui, e com base nessa leizinha aqui, ó, que é o índice de refração. O índice de refração, pessoal, é a velocidade da luz sobre a velocidade do objeto, né? Que é da mudança lá de velocidade. E aí, esses ângulozinhos aqui, ó, são os ângulos que formam aqui, ó. Então é super complicado fazer isso, tá? Tem que medir ali com o medidor de ângulos, tudo certinho, mas com base nisso nós conseguimos catalogar alguns meios de refração. Então nós temos aqui a água, o etanol, a glicerina. Esses números aqui são conhecidos, tá? E através deles nós fazemos alguns experimentos, como por exemplo esse aqui, ó. Você está vendo a água aqui, né? Uma garrafa de vidro dentro da água, e aqui parece água, mas não é, né? Isso aqui é glicerina. Você vê aqui, ó, que o índice de refração da água e da glicerina é bem próximo, e aí por isso que fica aqui como se a garrafa estivesse invisível, né? Esse experimento chama-se glicerina e vidro, né? Com a garrafa invisível. Você vai encontrar, por causa dessa diferença aqui, né, do índice de refração. E é possível ver isso aqui no YouTube, tá? O rapaz reproduz lá, se você tiver interesse em observar como é que ele faz isso, né? Glicerina, inclusive, é usada em shampoo de criança, tá? Então, se você quiser gastar, brincadeira, não vai gastar o shampoo da irmãzinha, não. Então, vamos lá seguir aqui. O nosso exercício. Vai perguntar aqui, ó, Universidade de Rio Grande do Sul, 2017, até recente a questão. Com base na figura, que é essa daqui, né? Vou pular isso aqui, tá, pessoal? Para a gente ganhar tempo. Então, com base na figura, ao passar por meio N1, N2, ou seja, são dois meios de refração aqui, né? No caso, podia ser o ar, a água e o óleo, não disse aqui. A velocidade, a frequência e o comprimento de onda, respectivamente, aí vem as alternativas, né? Permanece, aumenta, diminui, vem aqui um monte de coisa. Então, vamos recapitular aqui, ó. Velocidade, frequência e comprimento de onda. O que vai acontecer com eles aqui na refração? Vamos lá. Permanece constante. Como é um slide novo, eu vou colocar elas aqui do lado, a mesma figura, tá? E as grandezas que está querendo saber, ó. Então, primeiro aqui as respostas da velocidade, segundo aqui as respostas da frequência e terceiro aqui as respostas do comprimento de onda. Então, com base na aula 17, pessoal, inclusive tinha um exercício parecido com esse, a frequência não muda. Na refração a frequência não muda, eu comentei aqui nessa aula, inclusive, que se mudasse ia mudar a cor do objeto, né? Lá naquela fotinha do copinho de vidro. Então, como a frequência não muda, então vamos colocar aqui no meio que
não muda, né? Então a letra C aqui é uma candidata, ó, permanece a mesma. E a letra D também aqui é uma candidata. Então, das alternativas que tinha, só sobrou a letra C e a letra D. A velocidade aumenta ou diminui e o comprimento de onda. Aí vamos ter que saber aqui, pessoal, se a velocidade, que é o primeiro aqui, vai aumentar ou diminuir. E eu vou saber isso como? Com base nessa inclinação aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês anotar um slide lá? Então, quando se ele se aproximasse aqui da esquerda, a velocidade aumentava ou diminuía, e quando se aproximasse aqui, era o inverso, né? Aí você só vai precisar lembrar o que que acontece aqui, ó. Como ele entortou aqui para a esquerda, o raiozinho de luz, eu tenho que saber se essa velocidade aqui aumenta ou diminui. E aí, você lembra? Se tiver, não lembrar, dá uma voltadinha lá naquela parte do slide quando essa aula for para o YouTube, e você vai ver lá que quando aqui entorta para a esquerda, ou então se você tiver anotado aqui, né, quando esse raiozinho entorta para a esquerda, a velocidade diminui, porque esse meio aqui ele é mais refringente, ou seja, o N2 aqui é maior que o N1, então só sobra uma alternativa aí, né, que é a letra D. A letra D permanece, diminui, como não tem outro permanece, diminui, a gente não precisou nem ver aqui o comprimento de onda, que seria os últimos aqui, tá? Então, com isso nós finalizamos a aula de hoje, tá, pessoal? Eu peço que você assista às demais aulas que estão disponíveis lá. Essa aula foi um pouco corrida, né, porque eram muitos conceitos, e ela é um complemento da aula 17. Então eu peço que você assista às demais aulas que vão para o YouTube lá, para ter aí um complemento certinho, inclusive dessa aula de agora. Então, bons estudos e até a próxima.